que compõem a frente. Acatado, deputado Benedito Tavares, nós sabemos a luta da Vossa Excelência em defender os deficientes físicos e sabemos que a luta do senhor tem sido árdua, tem sido grande e ainda bem que eles têm o senhor para defendê-los e estamos aqui para corroborar com as ideias do senhor. Eu convido o deputado Raad para nos secretariar nos trabalhos, porque há expediente sobre a mesa. Eu quero cumprimentar aqui a todos os funcionários, deputados presentes, a imprensa e também os nossos irmãos que se faz presente aqui na casa, todo o povo de Deus da Casa da Bênção. Um abraço a todos vocês, sejam bem-vindos à Casa do Povo. Está aqui também o nosso apóstolo Doriel de Oliveira, sua esposa, sejam bem-vindos. Com a palavra, o nosso secretário. Antes, deputados, fazer só uma ratificação aqui, porque foi cometido um equívoco aqui na leitura, que dizia a presidência da sessão quer fazer uma retificação da ementa do projeto de lei número 166 de 2007, o item 49 da ordem do dia, onde se lê 222.235.640 reais, o certo, fazendo esta correção aqui, é 182.950.911 reais. Então está sendo feita aqui essa correção e eu passo a assessoria da mesa. Com a palavra o deputado Raad Mansur para nos secretar no trabalho. Aí comunica, aí vem aqui. Aí? Mensagem número 072/2007 do senhor governador, que comunica a ausência no período de 21 a 25 de março do corrente ano, em missão oficial com destino às cidades de Bogotá e Medellín, Colômbia. Ata sucinta da 17ª sessão ordinária, em 15 de março de 2007. Mensagem número 70 de 2007, do senhor governador, que dispõe sobre o plano plurianual do Distrito Federal para o período de 2008 a 2011. Mensagem 71 de 2007 do senhor governador, que menciona o plano traça as grandes linhas, o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal para o quadriênio 2007 a 2010. Projeto de lei do senhor deputado Rony Nemer reconhece a encenação da Paixão de Cristo ao vivo no Guará como evento oficial do Distrito Federal. Indicação do senhor deputado Rony Nemer. Sugere ao senhor secretário de Estado de Transporte do Distrito Federal a instalação de paradas de ônibus e suas placas de sinalização na Avenida Monjolo, no trecho entre as quadras 300 a 500, na região administrativa do Recanto das Emas. O povo não cala a boca direito, não.
Indicação do senhor deputado Rony Nemer, que sugere ao senhor diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN, a sinalização das vias do setor habitacional Taquari, na região administrativa do Lago Norte. Indicação do senhor deputado Rony Nemer, sugere ao senhor diretor-presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap, a roçagem das margens das vias do setor habitacional Taquari, na região administrativa do Lago Norte. Deputado Raj, secretário dos Trabalhos, desculpe interrompê-lo, eu pediria aos nobres pares que pudesse fazer o máximo de silêncio possível, porque há um parlamentar lendo o expediente que está sobre a mesa. Obrigado, deputados e deputadas. Obrigado. Indicação do deputado Rony Nemer, sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a melhoria da iluminação pública na via NM3, colocação de postes pétalas na região administrativa de Ceilândia. Indicação do deputado Rony Nemer, sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a construção de quadra de esportes na QNP 36 da região administrativa de Ceilândia. Indicação do deputado Rony Nemer, sugere ao senhor presidente da Companhia de Águas e Esgotos de Brasília, CAESB, a implantação da rede de esgoto no condomínio Casa Branca, Novo Horizonte, na região administrativa de Ceilândia, DF. Indicação do deputado Rony Nemer, sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a urbanização das quadras QNR da região administrativa de Ceilândia. Indicação do deputado Rony Nemer, sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a melhoria e implantação do sistema de iluminação pública no condomínio Casa Branca, Novo Horizonte, na região administrativa de Ceilândia, DF. Indicação do deputado Rony Nemer, sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a pavimentação de capa asfáltica na QNQ 7, QNP 21, 23, 25 e 27, da região administrativa de Ceilândia. Indicação do deputado Rony Nemer, sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal iluminação do acesso à escola classe Incra 9, localizada no núcleo rural Alexandre Guzmão, Gleba 3, da região administrativa de Ceilândia. Indicação do deputado Rony Nemer, sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a implementação de drenagem pluvial na QNP 7, QNP 21, 23, 25 e 27, da região administrativa de Ceilândia. Indicação do deputado Rony Nemer, sugere ao senhor diretor-presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap, o endereçamento do setor habitacional Taquari, na região administrativa do Lago Norte. Projeto de lei do deputado Regufe dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa de emissão do diploma de conclusão de cursos, que especifica e dá novas providências. Indicação do deputado Cabo Patrício, sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal, a implantação de um calçadão para caminhadas ao redor da Praça Santa Maria e Praça da Bíblia, localizada no centro de Santa Maria. Projeto do senhor deputado Paulo Roliz. Queremos dar as boas-vindas ao companheiro Brunelli. Prazer em revê-lo com saúde. Seja bem-vindo. Dispõe sobre a implementação de programa de cirurgia plástica reconstrutiva da mama e dá outras providências. Indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere a excelentíssima senhora secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho do Distrito Federal a construção de creche na QNQ1, lote B, região administrativa da Ceilândia. Indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere a excelentíssima senhora secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho do Distrito Federal
a construção de creche na QNP 24, Conjunto A, lote 1 e 2 do setor P-Sul, região administrativa de Ceilândia. Indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere a excelentíssima senhora secretária do Desenvolvimento Social e Trabalho do Distrito Federal a construção de creche na ADE quadra 4, Conjunto B, lote 4, região administrativa Ceilândia. Indicação da excelentíssima deputada Luzia de Paula. Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal a construção e implementação imediata de um posto policial entre o setor de indústria de Ceilândia, SIC, e o setor de materiais de construção de Ceilândia. Indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a construção de um ginásio poliesportivo da quadra interna QNP 26 do setor P-Sul, na região administrativa de Ceilândia. Indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal ceder em comodato o lote na QNO 18, Conjunto A, lote 9 e 10, para a construção de igreja filial da comunidade Nossa Senhora da Paz, na região administrativa de Ceilândia. Considero como líder aprovada a ata sucinta da 17ª sessão ordinária. Ainda há expediente sobre a mesa. Peço ao deputado Raad continue a sua leitura. Obrigado. Indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal ceder em comodato o lote na QNQ 5, área especial, lote B, para a construção da igreja filial da comunidade São José Operário, na região administrativa de Ceilândia. Indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a construção de uma quadra poliesportiva na QNQ 1, na região administrativa de Ceilândia. Indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a construção de uma quadra poliesportiva na QNM 19/21 de Ceilândia Sul. A indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a construção de quadra poliesportiva na QNN 3/5 de Ceilândia Norte. Indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere ao excelentíssimo secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a construção de quadra poliesportiva na QNM 22/24 da Guariroba, em Ceilândia Sul. Indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere ao excelentíssimo senhor de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a construção de uma quadra poliesportiva na QNN 5/7, em Ceilândia Norte. Indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a construção de uma quadra poliesportiva na QNP 24 do setor P-Sul, na região administrativa de Ceilândia. Indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a construção de uma quadra poliesportiva na QNP 13 do setor P-Norte, na região administrativa de Ceilândia. Indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere ao excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a construção de uma quadra poliesportiva na QNM 14 da Guariroba, na região administrativa de Ceilândia. Indicação da senhora deputada Luzia de Paula. Sugere ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a construção de uma quadra poliesportiva na QNR 2, na região administrativa de Ceilândia.
Indicação da deputada Luzia de Paula. Sugere ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a reforma da quadra poliesportiva da QNM 21/23 de Ceilândia Sul. Indicação do deputado Rádio Massu. Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, a implantação de uma sede para os caminhoneiros e transportadores de cargas na R19, às margens da DF-420, em Sobradinho 2, na região administrativa de Sobradinho 2. Projeto de lei do senhor deputado Regufe. Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de redes de segurança nas máquinas cortadoras de gramas utilizadas no Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de resolução do senhor deputado Regufe e outros. Altera o artigo 99 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Indicação do senhor deputado Dr. Charles. Reivindica a Secretaria de Educação do DF que mantenha abertas as atividades da Biblioteca Maria Clara Machado na Escola Classe 18 de Taguatinga. Requerimento do deputado Wilson Lima. Requer nos internos do inciso 1 do artigo 176 do Regimento Interno da CLDF a declaração prejudicialmente do projeto de lei número 207/2007, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências. Bem, finalizando a leitura do expediente que estava sobre a mesa, eu agradeço ao deputado Rádio Massu por esse apoio a essa presidência. Vamos agora ao comunicado de líderes. Eu chamo o deputado inscrito Chico Leite. A Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Com a palavra, o deputado Chico Leite. Presidente, eu venho a essa tribuna, colegas parlamentares, senhores e senhoras, servidores e servidoras, senhores e senhoras da imprensa, colegas, para falar sobre uma nota, um comunicado aos empregados da Nova Cap, feito pela direção, que circulou ainda hoje, que, lamentavelmente, diz, lá no 3º parágrafo, exatamente o que nós aqui debatemos na semana passada, nobre líder, deputado Paulo Roriz. A nota diz: uma greve agora só vem atrapalhar nosso esforço, até porque ao paralisar os trabalhos, pode abrir espaço para a terceirização de serviços, o que contrariaria o propósito de valorizar o pessoal da casa. Embora com elegância, com eufemismos, o que o texto consolida é o propósito lamentável de manter a terceirização já contratada, deputado Paulo Tadeu, Vossa Excelência que recebeu denúncia pela vice-presidência e que de lá mandou ao Ministério Público ainda semana passada, de que empresas como a GHF estão lá dentro fazendo por 10 vezes mais do valor o serviço de empregados daquela empresa que é patrimônio do Distrito Federal. Deputado Paulo Roriz, faço um apelo a Vossa Excelência para que, ao invés da desdita da terceirização, que é ruim para o Distrito Federal, toda vez que se terceirizou aqui, se dilapidou o patrimônio público, se tratou mal os usuários, surgiram os velhos escândalos a serem apurados em CPIs. Foi na saúde, com a Fundação Zerbini, foi na educação, com a Jovem Turismo, foi em todos os lugares dessa administração. Nós queremos evitar isso.
Então eu peço a Vossa Excelência, deputado Paulo Roriz, com a sensibilidade que Vossa Excelência demonstra, que demonstrou no processo da extinção da licença-prêmio. Vossa Excelência demonstrou sensibilidade notável naquele momento. Eu peço a Vossa Excelência que todos nós possamos intermediar esse debate entre empregados e empregadas da Nova Cap, servidores e servidoras públicos e públicas e a direção daquela empresa. Que evitemos a terceirização, que acabemos com ela, que não deixemos que se excluam direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Toda vez que se fez isso na história, o que nós tivemos foi um retrocesso do ponto de vista das relações sociais e do ponto de vista do cuidado que se tem que ter com o serviço aos usuários. Eu estou com o comunicado em mãos, presidente Aguinaldo, e vou passar as mãos de Vossa Excelência, porque essa casa tem o dever de intervir nesse debate. E em todos os debates que se fizerem com os servidores públicos e servidoras públicas. De outro ângulo, senhor presidente, sei que ontem o governador fez com sua base uma reunião que vi noticiada pelos jornais, que titularam Relação Legislativo-Executivo. A melhoria das relações entre o Executivo e o Legislativo é sempre positivo, desde que haja independência, desde que o Legislativo se respeite para que possa se fazer respeitar. E eu tenho certeza que naquela reunião, como o voto é aberto, como se presta contas à população, o entendimento dos 15 parlamentares, os 4 do Partido dos Trabalhadores, 11 outros que eu não vou declinar o nome aqui, mas que me lembro de muitos deles, deputado Batista, deputado Milton, deputado Jaqueline, deputado Regufo, deputado Luzia, deputado Rogério Ulisses, deputado Ailton Gomes, né? De todos aqueles, deputado Berinaldo, de todos aqueles que estiveram presentes, fora nós do PT, deputado Paulo Tadeu, deputado Aéreo, deputado Patrício, continua firme ao lado do servidor e da servidora, e não ao lado dos interesses neoliberais. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Chico Leite. Eu passo a palavra agora ao próximo inscrito, deputado Brunelli. Senhores deputados, presidente, meus amigos, a imprensa, meu pai, minha mãe que aqui estão presentes. Primeiro eu quero agradecer a Deus pelo gesto da vida e de ter a liberdade num país livre, democrático e republicano de fazer a vontade do povo. Eu quero agradecer aos meus pares que demonstraram seu carinho através de telegramas, telefonemas e algumas visitas na minha casa. Estou de volta a essa casa. E nessa tribuna, depois de 45 dias de ausência para tratamento de saúde. Essa ausência foi forçada, contudo, foi muito proveitosa. E me permitiu refletir sobre a situação política, social, econômica do nosso país e principalmente da nossa cidade. Estou convencido da necessidade urgente de serem feitas reformas institucionais capazes de promover uma verdadeira revolução aqui no Distrito Federal. Na educação, na saúde
na segurança e na posse da terra que pertence ao povo. Como integrante do PFL e da bancada de sustentação do governador José Roberto Arruda, quero deixar claro que me guiarei os meus caminhos da independência, mas observando sempre o olhar crítico na sociedade, na legítima defesa dos necessitados e da população de baixa renda desta cidade. Continuarei no PFL, dentro da base de sustentação do governo, porque dei 23.734 votos que recebi nesse pleito. Fui o mais votado do PFL e da história da base dos evangélicos dessa cidade, nas eleições do ano passado. Defendo uma relação madura e civilizada entre a Câmara Legislativa e o governo Arruda. Estou preocupado e quero trabalhar e contribuir, junto com os demais parlamentares desta casa, em fortalecer o poder legislativo, dando-lhe credibilidade perante toda a opinião pública, não a publicada. Nós temos uma responsabilidade histórica. Nós, legítimos representantes do povo aqui, na Câmara Legislativa, estamos diante de uma grande responsabilidade histórica, a de garantir uma vida melhor para as novas gerações. Essa melhoria na qualidade de vida das pessoas, contudo, dependerá, por exemplo, de uma ação modernizadora do poder público e do sistema educacional do Distrito Federal. Os compromissos assumidos pelo meu partido, o PFL, e também são o do governador Arruda, que o elegeu em grande coligação nesta cidade. Durante a campanha eleitoral do ano passado, não podem e não serão negligenciados. Austeridade e corte de gastos não podem servir como justificativa para relegar um plano secundário, o ator principal da democracia, o eleitor. Em especial o de baixa renda, aquele que está à margem do processo social e econômico. Os desafios são enormes e complexos. Na educação, infelizmente, nossa cidade deixou de ser referência no ensino, em especial o sistema público. O modelo educacional da capital federal perdeu qualidade e referência. Como dar ao aluno qualidade se nem as instalações físicas de nossas escolas resistiram ao abandono e às prioridades equivocadas dos governos? É fundamental É fundamental e urgente resgatar as nossas escolas técnicas de formação profissional. O jovem de hoje precisa ter na escola a referência capaz de tirá-lo da influência dos transgressores da lei, dos traficantes, das drogas e dos delinquentes. Acredito que a melhoria do ensino público será uma das prioridades do governador, a quem estarei trabalhando com independência e austeridade, mas cobrando ações imediatas e concretas voltadas para o resgate da qualidade da educação da nossa cidade. A má qualidade de ensino, aliada à falta de oportunidades para os jovens, trouxe para a capital do Distrito Federal a praga da violência, em especial em relação à nossa juventude. O adolescente tem sido vítima preferida desse círculo vicioso, onde falta emprego e as perspectivas têm provocado o crescimento doloroso de atos de violência e sequestros relâmpagos. Estupros, assassinatos através de armas de fogo nas mãos de jovens tem sido um tormento e uma vergonha para a nossa cidade. A propósito, está aberto
o debate nacional sobre a questão da maioridade penal para os menores de 16 anos. É possível que o Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas mudanças têm sido objetos intensos e dramáticos de debates no Congresso Nacional, mereça ajustes, correções e adequações. O que não podemos aceitar, contudo, em especial, são representantes do povo dessa Casa de Lei. É a situação de calamidade pública no sistema prisional. As penitenciárias brasileiras transformaram-se em uma verdadeira fábrica de marginais. Nas atuais condições é praticamente impossível recuperar alguém que cometeu um crime ou esteja cumprindo pena. A segurança do cidadão é dever do Estado. Aqui na capital federal, o sistema prisional do ponto de vista de disciplina ainda funciona. Ainda funciona a contento. Mas em comparação com o caos existente em outras regiões do país, onde rebeliões de presos se transformaram em amarga e triste rotina. Quero falar sobre saúde. A situação está mais dramática. Está o sistema da nossa saúde no Distrito Federal. Faltam remédios, equipamentos e profissionais para atender a demanda desenfreada por assistência médica em nossa cidade. Acredito na conduta do nosso doutor Geraldo Maciel, cheio de boas intenções. Mas hoje, infelizmente, a nossa saúde está na UTI e está desenganada. Acredito num programa de governo que possa reabilitá-la, que prevê saúde de qualidade para os brasileiros. Mas não pode ficar apenas em promessas e boas intenções. Que sofre com a falta de investimentos na área de saúde são os segmentos menos favorecidos da população, aqueles sem dinheiro para pagar um plano médico. Em razão disso, nós, homens públicos, precisamos assumir nossa responsabilidade em conjunto com o Poder Executivo e o Judiciário, e, é claro, o Ministério Público. Colocar em prática soluções viáveis de saúde pública em nossa cidade. Não poderia deixar de citar aqui neste momento a questão de regularização dos condomínios. E quando falo de condomínios, estou lembrando de assentamentos populares, constituído em sua grande maioria de pessoas de baixa renda, não das questões das pessoas ricas e abastadas dessa cidade, porque por isso só elas se bastam. Gostaria de criar aqui 2 assentamentos populares entre 2003 e 2006. Acompanhei de perto, bem de perto, diuturnamente, o sofrimento dos condomínios em Ceilândia, em Itaguatinga. O pôr do sol, sol nascente e Sucupira e Arniqueira. Toda a sorte de mazelas e falta de estrutura estão ali. O governador lá esteve e viu de perto o drama daquelas famílias. Ele prometeu encaminhar prioritariamente uma solução global para os problemas enfrentados naquelas comunidades. E eu estou aqui para lembrar e cobrar do governo suas promessas e compromissos. Ali naqueles condomínios, o Pôr do Sol, Sol Nascente, Arniqueira, Sucupira, Placa da Mercedes e tantos outros, inclusive lá em São Sebastião, na entrada, é necessário decisão competente e decisiva, da forma, para dar a forma de dignidade às pessoas que ali residem. Eu tenho esperança no futuro. Como homem temente a Deus e de fé profunda, nos ensinamentos da palavra de Deus tenho certeza, eu tenho a esperança no futuro, em dias melhores, para toda a nossa comunidade. Acredito num verdadeiro avivamento para esta cidade e para o Brasil. Jesus nos ensinou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quero falar com você, deputado Jaqueline, que não acredito em história apagando histórias de pessoas. A história fará justiça à história. E eu digo que nós, homens públicos, devemos ser os primeiros a erguer a bandeira do bem-estar social
no combate à miséria, na distribuição justa e generosa das riquezas do imenso país. Érica, acredito na bravura de Arlete quando saiu para ser candidata dessa cidade com a postura de governadora. Uma mulher de valor, de ideias e projetos nessa cidade. Quero partir palavras do meu coração. A Bíblia fala no Salmo 24 que a terra e tudo que nela existe é de Deus. E se nós estamos vivos aqui, cada um tem a sua consciência religiosa. Estou falando de religião. Estou falando que existe Deus e Ele nos deu o dom da vida para perpetuar aquilo que nós acreditamos para o bem-estar da população, não de grupos desorganizados, ou organizados para se organizar numa locupletação da questão pública. O governador Arruda, quando fez algumas escolhas, ele falou a célebre frase: prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me bajulam e estão fazendo perpetuar o erro. Eu não estarei perpetuando o erro nessa casa, como os nobres companheiros aqui não estarão. Não quero nada desse governo, não quero um cargo, não quero uma situação, mesmo tendo o direito de ser o deputado mais votado dessa base. Porque entendo que tenho várias participações disso. E uma base, ela não foi construída agora, deputado Paulo Roriz. A base, ela foi construída na história de uma campanha. Uma casa, ela tem bases profundas que estão submersas. Como eu posso chegar hoje para os meus eleitores, 23.734 votos, e dizer que eu não acreditei nesse programa de governo? Vou dizer que eu estive no estelionato eleitoral, que eu não conhecia o Arruda? Mesmo que muitas pessoas digam que ele não cumpre a sua palavra, eu acreditei. E eu estou acreditando. Acreditando não em coisas pontuais, não da panela dos fariseus, dos sambalates, dos tubias, que tentam crescer quando eu me referi a uma história apagada. A nossa história não será apagada. Nós sabemos o que nós passamos no passado e tivemos a expressão que estivemos. O nosso crescimento, quem decide é Deus e o povo. E não existe subterfúgios numa cadeia alimentar que eu não acredito nisso. E falo abertamente para que o nosso líder de governo, Paulo Roriz, tenho certeza que as nossas palavras chegarão ao governador. Não acredito em Maquiavel. Não acredito em Maquiavel. Que toda maldade precisa ser feita em um espaço temporal. E a bondade vem gotejando ao longo do tempo. Não acredito nas situações que eu não escolhi para o meu povo. Por quê, Paulo Roriz? Deputado Paulo Roriz. O governador Arruda não fez uma reunião para mim para pedir votos. Eu fiz reuniões para ele, para pedir votos para ele. Esses 23.734 votos é o meu cartório eleitoral. Meus votos são votos que foram embasados nesse processo. Governador Arruda, você é muito melhor que Maquiavel. Você é melhor. Porque você teve humildade para ir à frente das câmaras e pedir perdão. Mas eu não posso. E não vou me agregar em derrubadas de igreja. Quem me trouxe a essa casa com 7.600 votos na eleição passada foram os evangélicos. Hoje não só foi os evangélicos que me trouxe a essa casa. Mesmo porque a minha caminhada não é para a Câmara Distrital. A minha caminhada são para outros horizontes que eu acredito. E que a gente vai trabalhar.
E se não for essa a determinação de Deus, voltarei para a minha igreja, para dar a continuidade àquilo que eu acredito no meu pastorado. Não admito represália contra as igrejas, porque existe compromisso. E eu estarei assumindo esse compromisso. Não entendo essa questão. Por isso estou falando que é melhor que Maquiavel, porque um governante precisa ser amado pela sua população. Nós precisamos ser amados, não temidos. As pessoas não têm que ter medo e pensar de outras situações. O Arruda, sem a máquina pública, sem tantas coisas, conseguiu ganhar em primeiro turno. Por isso eu estou dizendo a você que você é melhor que isso. Eu não acredito e estou preocupado dessas pessoas que possam estar ao seu lado, trazendo alguma contenda e algum problema nessa área. É hora de refletir. É hora de refletir, deputado Paulo Tadeu, deputado Aguinaldo, Raad, Leonardo Prudente, meu fiel amigo, irmão de partido. Leonardo, nós sabemos como foi difícil conquistar essa eleição em primeiro turno. Como que nós acreditamos em todas as plataformas. Mas, Leonardo, a minha voz não vai ser calada. Eu não posso me calar em situações que eu não acredito, velho. Você, uma defensora dos direitos humanos dessa casa, eu preciso refletir. Porque o tempo para algumas pessoas vai parar e o nosso vai continuar. A minha história não pode estar pautada na omissão. Eu vejo aquelas cenas nos condomínios de pessoas paraplégicas, cadeiras de rodas sendo levantadas, crianças sendo despejadas, máquinas passando por cima daquelas casas. Eu não acredito nisso. Eu não vim para essa casa para bajular. Eu vim para dizer que nós temos um projeto de governo e vamos executá-lo. A base não começou agora, não. A base, ela deu o seu gesto no dia 1º de outubro. O primeiro domingo de outubro. A base estava ali. Agora, a independência daquilo que nós acreditamos é a nossa voz. E isso eu não posso abrir mão. Por isso deixo muito claro que o Brunelli não é um deputado caro para o governo. O deputado Brunelli é um deputado barato para o governo. Porque eu não prometi nada para ninguém. Eu não prometi nada para ninguém. Se existem compromissos, não fui eu que fiz esses compromissos. Eu só estava lá referendando ao lado do projeto que eu acredito para a minha cidade. Para a minha cidade. E a história será a razão pelo qual nós vamos esperar. Porque me lembro hoje, pastor Doriel, quando a Arruda entrou na nossa igreja e falou: pastor Doriel, Brunelli, estou aqui hoje para agradecer. Quando ninguém queria saber de mim, vocês estenderam a mão para mim. Quando ninguém queria saber que eu não era mais senador, vocês, Brunelli, e sua base eleitoral está me abraçando com carinho. Eu errei, subi de elevador ao Senado e caí e desci de escadas. Agora quero subir de escada, degrau por degrau na vida pública. Eu não tenho pelo Arruda, pelo governador Arruda, agora falo da pessoa Arruda, o inimigo, mágoas. Tenho na pessoa dele um irmão mais velho. Tenho porque nós estamos caminhando desde a sua primeira eleição, quando esteve na vaga azarão com a candidata predileta Márcia Kubitschek. Venceu. Houve um erro que primeiro foi negado, depois foi justificado, e nós estivemos na eleição. Em 2002, quando eu vim para essa casa, ele foi o candidato da Casa da Bênção e das minhas bases a deputado federal. Assim como o governador Arruda. Assim como o governador por isso. Tenho profundo conhecimento
e alegria, Regu, por algumas palavras que você tem me falado. De uma nova percepção que nós precisamos criar. Estar na base do governo não precisa ser subserviência. Eu vou estar. Eu não vou estar. Eu construí esse governo. Esse governo que está aí, eu elegi este governo. Eu fui para a rua fazer. Porque se eu não estivesse, nós teríamos segundo turno. Quantas pressões eu recebi? E até propostas. Não entre na campanha. Você vai se decepcionar. Você vai ver quem é essa pessoa. Várias propostas. Até para aportar uma questão econômica para a minha campanha. Mas eu falei, eu acredito nisso. Estive no primeiro momento com o Paulo Otávio. Eles entraram no acordo e o candidato saiu. Nosso governador Arruda. Vou votar naquilo que eu acredito nessa casa. Não voto contra pobre. Não voto em situações que excluem as pessoas necessitadas. Não voto contra servidor público. Porque eles já dão a sua contribuição para essa cidade. Não volto o meu discurso. Estou reiterando. Faço parte da base. Quero contribuir. Se me derem espaço, pois bem. Se não me derem, amém. O Brunelli vai continuar construindo a sua história nessa cidade. E nós vamos sair da zona do conforto. Vou sair da zona do conforto. Vou sair, apóstolo, porque você é um paradigma para a minha vida. Começamos uma igreja em um barraco de madeira. Em 1960. E força de trabalho. E quem tem a verdade, ela prevalece, Érico. A verdade prevalece. E a verdade vai ser mostrada. Vou continuar fazendo aquilo que eu acredito. Vou continuar. Porque eu tenho certeza que o nosso governador vai largar essa política maquiavélica. Porque ele é muito melhor. Ele tem muito mais a contribuir nessa cidade. Com a bondade de coração. Para fazer alguma coisa muito mais ampla e melhor para a nossa cidade. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado pelo carinho que vocês me recepcionam nessa casa. E eu quero ser um fiel companheiro de vocês. Porque eu vou me posicionar. Paulo, deputado Paulo Rodrigues, conte comigo nos projetos que vão dar sustentação a esse governo. Eu agradeço ao nosso parlamentar, Brunelli, por essas palavras. Tenho certeza que todos os parlamentares ficaram atentos às suas palavras. Bem, eu passo agora a palavra para o deputado Pedro Passos. Só uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Leonardo Prudente. Apenas, aliás, pela ordem, permita, apenas em nome da liderança do PFL, dar as boas-vindas ao deputado Brunelli, dizer ao deputado Brunelli que Vossa Excelência fez muita falta nesta casa, que Deus continue lhe dando graça, sabedoria e muita saúde, que Vossa Excelência faz muita falta entre nós. Parabéns pelo seu trabalho. Eu convido agora para fazer uso da palavra deputado Regufe. Abre mão. Deputado Milton Barbosa. A palavra, deputado Milton Barbosa. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, não quero aqui nem desejo representar uma sequência do que absolutamente disse o deputado Júnior Brunelli, não.
Queria parabenizá-lo pela sua volta. Né? Conte conosco também. Muito obrigado pela Bíblia, muito ilustrada. Ok? Eu ocupo esta tribuna para comunicar um reparo que fiz de uma notícia veiculada no Jornal do Brasil de hoje, na página, aliás, no Caderno de Brasília, sobre Brasília. Domingo, o mesmo jornal, na mesma página, publicou que ontem haveria uma reunião com o governador Arruda para tratar de problemas do governo e da base do governo. E naquela reportagem foi dito que também a oportunidade seria aproveitada para que o governador promovesse um puxão de orelhas na base. Eu achei aquilo um absurdo. E hoje, no Jornal de Brasília, ou no Jornal do Brasil, para Brasília, tem uma referência, ou um trechozinho, um tópico, falando sobre a reunião e dizendo que o único deputado que sofreu ou recebeu um puxão de orelhas tinha sido o deputado Milton Barbosa, porque o governador não haveria concordado com a audiência pública do projeto 87/2007. Eu queria comunicar a esta casa que tem uma história de vida, uma história profissional sem mácula, sem subserviência a ninguém, e nunca pedi nada a ninguém, sem embargo dos cargos de relevância que ocupei. Lá na reunião, foi um dos temas, e aí eu vou falar porque todos os temas foram objeto ao depois do noticiário, está estampado nos jornais, então eu me sinto autorizado a falar sobre eles também. Foi abordado o problema da licença-prêmio. E eu disse ao governador que os responsáveis pela viabilização da audiência pública tinha sido eu e a deputada Luzia. Se não quiséssemos, não teria ocorrido. Mas isso faz parte, e eu ouvi do nosso presidente e dos outros deputados que construíram esta mesa, que esta casa não votaria um projeto sequer, aliás, não votou nenhuma até agora. Isso vai ser objeto de um novo pronunciamento, meu, pelo menos. Nenhum projeto seria aqui discutido, seria colocado em votação sem discussão. E quanto a isso, eu, Milton Barbosa, o deputado Milton Barbosa, não abrirei mão. Se faltou interlocução no governo, e eu a busquei, não é problema nosso. Agora, a discussão teve uma vantagem. Colocou todos os senhores deputados em contato com o projeto, que não tinham tido. E isso aí faça justiça ao governador. Ele reconheceu que faltou comunicação, faltou discussão ao projeto, ou sobre o projeto, e que ele não é infenso a receber sugestões. Agora, achar que alguém vai integrar a base do governo se exercer o seu papel aqui, eu de mim não abrirei mão dele, não. Nunca abri mão das minhas tarefas e não farei sob nenhum pretexto. Sou companheiro.
sou companheiro, sou agregador, integro a base do governo, sim. Agora, da forma como deve o parlamentar agir. Não mudo o meu humor de acordo com situações. For atendido ou deixar de ser atendido, meu humor é o mesmo. E a propósito, eu mandei uma resposta ao Jornal do Brasil que eu gostaria de ler para quem não tomou conhecimento. Para encerrar, senhor presidente. A respeito da reportagem publicada na edição de hoje do Jornal do Brasil, página Brasília D3, sob o título, aspas, Arruda aceita discutir cargos e paz volta distritais, em que meu nome é citado como tendo sido o único distrital a levar um puxão de orelhas, gostaria de informar que o fato inexistiu. Se ocorrido, teria de pronto a resposta adequada à altura, pois as únicas pessoas que tiveram o direito de me puxar as orelhas foram meu pai e minha mãe. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Milton Barbosa e referente essa colocação do deputado Milton Barbosa, eu fiquei meio preocupado, deputada Jaqueline, deputado Paulo Roriz, líder do governo. Eu não pude comparecer ao almoço ontem, gostaria de ter ido, mas não pude ir. Mas uma coisa me preocupou, porque hoje muitas pessoas ligaram no meu gabinete cobrando os empregos que o governador ofereceu ontem no almoço. Eu não sei se ele ofereceu, porque lá eu não estava. Mas a imprensa noticiou isso e a sociedade estava cobrando isso dos parlamentares. Eu gostaria de ouvir se isso realmente aconteceu ou se foi um equívoco da imprensa, porque não pode ficar nesse jogo. O governador, com a sua gentileza, chama os parlamentares para apresentar o plano de governo, trata de alguns assuntos e a imprensa noticia que alguns parlamentares foram para ser puxado, levar um puxão de orelha e para receber cargos. Eu tenho absoluta certeza que isso não deve ter acontecido, tá? Mas eu gostaria de ouvir a Vossa Excelência para que seja esclarecido isso. Nobre presidente. Com a palavra ao líder Paulo Roriz. Primeiramente, eu quero dizer a Vossa Excelência que sentimos falta do nobre deputado ontem na reunião e dizer ao deputado que não foi tratado, evidentemente, nada de cargos ontem na reunião. Ontem o governador fez o convite a Vossa Excelência, não sei por que razão não pôde estar presente, mas quero dizer que a imprensa, que eu saiba, não noticiou nada disso. Ontem não foi tratado nada de empregos, deputado. Eu quero dizer isso a você e aproveitar a oportunidade e dizer também se a imprensa está colocando isso, porque hoje nos jornais eu não vi nada disso. Então, de maneira que informou isso ao senhor, informou errado. Ontem não teve discussões de distribuição de cargo nenhum. Ontem foi tratado de assuntos do governo e assuntos aqui da casa que devemos avançar. Somente isso, eu não vou avançar mais, mas quero tranquilizar Vossa Excelência que ontem na reunião não foi tratado nada dessa maneira. Bem, eu agradeço, então está esclarecido pelo líder do governo, porque eu estava assistindo ontem o DF-TV à noite, tá? E o âncora do programa comentou exatamente que foram chamados para negociar cargos. Então eu fiquei muito assustado com esse tipo de coisa, até porque se for distribuído eu quero saber qual é a minha cota, porque eu tenho muita gente para nomear, até porque estamos aí. Tá bom? Eu só queria saber disso, deputado Paulo Roriz. Com a palavra, deputado Hart. Eu gostaria de ser solidário com o nosso líder do governo, deputado Paulo Roriz, e até mesmo poder te passar uma tranquilidade de que realmente eu também estive nesse almoço, mas em momento nenhum foi distribuição de cargo ou for oferecido algum tipo de cargo. Muito pelo contrário, foi feito sim uma colocação pelo governador Arruda que ele passaria a atender os deputados, mas atender os deputados da forma que foi falado. Por exemplo, ficou combinado que todas as segundas-feiras seríamos atendidos pessoalmente por ele,
que cada deputado teria meia hora. Mas daí a interpretação foi muito equivocada. Em momento nenhum foi falado em distribuição de cargo, foi falado em escutar mais os deputados, até mesmo para que não aconteça, né, como o próprio governador admitiu, o deputado Milton Barbosa colocou, de uma questão ser levada a público sem uma prévia discussão entre nós da base do governo. Então eu acho que foi uma situação muito equivocada, deputado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui tentando te esclarecer uma situação. Realmente nada disso aconteceu em relação à distribuição de cargo, em hipótese alguma. Eu agradeço a colocação do rádio. Eu gostaria também, aproveitando essa oportunidade, líder do governo, eu me surpreendi muito, domingo, deputado Paulo Roriz, pela colocação da secretaria, da secretária de Educação. Ela diz assim, eu vou ler a nota para Vossa Excelência, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. Eu acho que o governador tem que ser respeitado, os parlamentares têm que ser respeitados, porque pela colocação dela aqui faltou respeito. Ela diz assim, não bati de frente com o governador, mas dei uma esbarradinha de lado. Toca o telefone da terceira mesa à esquerda de quem entra na sala principal do Centro Administrativo de Taguatinga. Alguém quer falar com a secretária de Educação do Governo do Distrito Federal, Maria Helena Guimarães. Uma das assessoras, atendendo o telefone, respondeu. É um deputado distrital. E qual foi a resposta da secretária? Se for nomeação de diretor de escola, diga que eu não posso atender. É o que está aqui. Então fica difícil, na verdade, uma situação dessa, porque se eu tenho que falar com a secretária, com o secretário, eu falo com qualquer um, e eles têm a obrigação de me atender. Não é gentileza, não, é obrigação. Como faz alguns secretários. Tem secretários lá que são gentis, são pessoas fantásticas, são pessoas maravilhosas, que atendem a gente com todo respeito, todo carinho. Agora, tem uns que acham que é o governador da cidade. Até disse de passagem, deputado Wilson Lima, tem uns que não chama Samambaia, não, chama Sambambaia. Tem que avisar que, como eles vieram de fora, não conhecem Brasília, tem que avisar que Sambambaia é uma planta. E chama também de Ceilândia, de Cinelândia. Cinelândia é um bairro que tem lá no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, fica difícil esse convívio. Eu só fiz essa colocação, deputado Regufo, deputado Paulo Tadeu e todos os companheiros, que na qual também eu faço parte da base, que possamos respeitar uns aos outros. Que esse tipo de colocação aqui não é uma colocação de uma secretária de educação. Eu creio que aqui faltou educação na secretária. Com a palavra, deputado Regufo. Senhor presidente, o mais estranho é a secretária achar que um deputado vai ligar para querer nomear diretor de escola e não para discutir políticas públicas de educação. Agora, a secretária de educação, assim como o secretário de saúde, estão convocados para vir nessa casa na Comissão de Direitos Humanos, que é presidida pela deputada Érica Cocai. Esse requerimento já foi votado, foi um requerimento de minha autoria, e eles tinham 30 dias para marcar o dia. Até hoje não foi marcado, nem pela secretária de Educação, nem pelo secretário de Saúde, e eu continuo esperando uma definição dos dois, até porque eles estão convocados e tem que ter respeito ao Poder Legislativo do Distrito Federal. Positivo, deputado Regufo. Deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência, a respeito da matéria no Correio Brasiliense, que Vossa Excelência muito bem relatou. Primeiro, eu fico muito tranquilo porque nunca liguei para essa secretária. Então, quero dizer que nunca recebi nenhum tipo de recomendação dela. Agora, eu tenho que dizer aos nobres deputados da base do governo que eles não podem continuar aceitando essa lógica que está sendo implementada no governo do Distrito Federal
de procurar desmoralizar os parlamentares da base do governo, né, porque a base do governo tem que se fazer, inclusive, respeitar para que ela possa ser respeitada. E eu não posso admitir que essa prática de que deputado corre diariamente atrás de cargos ou de espaços, enfim, de uma maneira até, eu diria, rebaixando o papel dos parlamentares dessa casa. Eu nunca liguei, então fico tranquilo para dizer isso para Vossa Excelência e para os demais parlamentares. Agora, olha, a exposição que está sendo feita dos parlamentares dessa casa é algo impressionante. E eu acho que a base do governo, mais do que conversar com o governador ontem, tem que exigir do chefe do Poder Executivo respeito com essa casa. Porque os ataques que os secretários de governo estão fazendo aos parlamentares, na minha avaliação, tem o respaldo do governador Arruda. Tem o respaldo do governador Arruda. Porque se não tivesse, não estaria lá. E mais, a secretária chega a dizer aí que ela não bateu de frente, mas deu uma esbarrada no governador. Né? Então, eu até lamento porque, na minha avaliação, a secretária que nomeou servidores da Secretaria de Educação envolvidos em esquemas de corrupção, envolvidos, inclusive, em esquema de subfaturamento, direcionamento para as licitações de transporte que foram investigadas por essa casa por uma CPI. Então, ela, ao mesmo tempo que protege uma série de servidores acusados de corrupção, ataca os parlamentares dessa casa. Então, olha, eu só lamento que a base do governo não tenha uma reação à sua altura. É porque ter o ônus de ser base do governo, defender propostas como essa que o governador Arruda acabou de mandar para essa casa, que retira inclusive a licença-prêmio dos trabalhadores. E aí, o líder do governo chega e diz que apresentou um projeto para retirar da discussão do projeto a licença-prêmio. No outro dia, ou no mesmo dia, um secretário de governo vem e desautoriza o líder do governo. O governador Arruda anuncia para a imprensa a todos os momentos que existe um déficit orçamentário, um déficit financeiro. O secretário de Fazenda veio aqui hoje e não assumiu que o rombo no GDF era de 700 milhões. Então, assim, eu quero, com isso, dizer aos nobres pares o seguinte: essa casa, para ser respeitada, tem que se fazer, portanto, respeitar. E eu quero colocar com muita tranquilidade esse recado aos parlamentares, porque essa matéria feita pelo Correio Brasiliense e que traz o diálogo da secretária Maria Helena atacando os parlamentares dessa casa não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, viu, senhor presidente? Era isso que eu queria colocar. Senhor presidente. Deputado Chico Leite. Sobre o mesmo tema, eu tive a oportunidade de, no horário da liderança do Partido dos Trabalhadores, fazer uma indagação acerca da reunião de ontem da base do governo nessa casa com o governador. É bom que a relação dos poderes seja uma relação harmoniosa, mas é preciso que haja independência para que se tenha respeito. O que me parece, e aqui eu queria alertar com o respeito que tem o nobre deputado Paulo Roriz, o nobre deputado Leonardo Prudente, que é líder do PFL, o presidente Alírio, que tem, eu sei, firmado um compromisso com a independência dessa casa, que declarações como essa da secretária de Educação, não desmentidas, elas atuam de maneira a desqualificar o Legislativo. Principalmente dizendo que a base do governo só serve para arrumar cargo no governo e votar a favor do governo porque tem esses cargos. Eu quero acreditar que não. E me parece que a palavra está com todos aqueles que aqui apoiam o governo. Vira esse microfone e dizer que apoia ideologicamente, não é em razão de cargos. E dizer isso ao governador. Porque a minha impressão é de que a população, é de que o eleitor de cada um daqueles que compõem a base do governo dessa casa, deve estar se perguntando:
eu votei em alguém para defender os meus interesses ou eu votei em alguém para discutir interesses próprios em termos de cargo, em termos de negócios escusos, etc. Me parece que se essa casa foi desrespeitada, se os parlamentares foram desrespeitados, muito mais desrespeitados foram aqueles parlamentares que compõem a base do governo. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Obrigado. Eu só queria permitir que a deputada Érica Cocai falasse e depois deixar o deputado Batista usar o tempo que ele tem como líder, que ainda não usou. Mas a deputada Érica Cocai com a palavra, depois o deputado Batista e depois o deputado Pedro Passos. Senhor presidente, acho que se reveste uma gravidade muito grande as últimas informações que tem pautado a imprensa. Até porque, ao que me consta, e eu gostaria que quem estivesse estado nessa reunião pudesse confirmar, foi dito na imprensa que o governador do Distrito Federal disse que havia deputados caros e baratos. Portanto, me parece que deputado não é uma mercadoria, nem está à venda. E se é este o conceito que o governador tem dos parlamentares da sua base de governo, creio que é o que exige uma resposta muito altiva do conjunto dos parlamentares da base do governo. Disse também à imprensa que o governador falou da exclusão do deputado Bonelli da base aliada, porque disse que o mesmo não se guiaria pelos mesmos princípios éticos do governador. Mesmos princípios éticos do governador. Isso está na imprensa de hoje. Isso está na imprensa de hoje. E aqui me vem um deputado Brunelli e faz um discurso que, em verdade, se resumirmos, apenas diz da necessidade de manter-se a independência dos parlamentares com relação ao executivo, quando o executivo fere os princípios que pautaram a sua trilha, inclusive os seus compromissos eleitorais. Portanto, eu diria que me causa muita estranheza, porque acho que é um desrespeito com o princípio republicano e do Estado democrático de direito, o governador dá puxões de orelhas que sejam em qualquer parlamentar, simplesmente porque os parlamentares agiram e se posicionaram de acordo com a sua consciência e com as suas ideias. Me parece que esteve pautada a discussão da extinção da licença-prêmio dos servidores do Distrito Federal. E ali vi com muita altivez e com muita serenidade deputados como o deputado Batista das cooperativas, ali dizer que estaria pautado pelos seus princípios em defesa dos servidores. Eu digo que deputado é esse, que governador é esse, que não entende que os parlamentares têm que se pautar pelo que acreditam e que chamam um almoço com a perspectiva de vergar a vontade, de vergar a voz dos parlamentares da base governista. Eu diria, portanto, que me preocupa muito esse tipo de relacionamento com a base do governo, um tipo de relacionamento onde busca se desqualificar. Aqui foi falado sobre a fala da secretária de Educação. Me diga, isso é de uma desqualificação muito profunda, deputado Agnaldo. Não apenas porque diz que não atende parlamentar, mas ao saber que um parlamentar, é o que está dito no jornal, ao saber que um parlamentar lhe faz uma ligação, ela responde, se é para nomear diretores, eu diga que eu não vou atender. Como se fosse essa, e aí tem razão o deputado Regufe, a demanda dos parlamentares, como se realmente fossem os parlamentares postos à venda em prateleiras empoeiradas de um poder que o governador quer autocrático. Eu diria, deputado Agnaldo, que o governador, com esta postura, ele está negando o discurso que ele fez aqui, na nossa posse, e na posse dele mesmo, onde ele disse que primaria pela independência do poder legislativo. Primar pela independência do poder legislativo não poderia ser nenhum diferencial. Teria que ser a premissa de qualquer governante
aqui do Distrito Federal e deste país. Portanto, eu diria que essa fala, dizendo que o deputado Brunelli não seguia pelos princípios éticos, primeiro exige uma resposta, uma justificativa do governador. O que ele quer dizer com isso? Por que o deputado Brunelli não se pauta pelos seus mesmos princípios éticos? É o que está no jornal. Por que não se pauta pelos princípios éticos? Por que está contra a ética ou é antiético o deputado Brunelli? E se assim o é, isso começou há 2 meses, há 3 meses? Porque durante as eleições, onde o deputado Brunelli aqui disse, apoiou o governador Arruda, essa discussão nunca foi colocada. Portanto, eu acho que essa casa precisa dar demonstrações de que vai trilhar o seu caminho na perspectiva da construção de uma relação com independência, ainda que harmoniosa, com o poder executivo. Creio eu que o que foi dito na audiência pública, que não há nenhuma... É como se houvesse um desrespeito ao governador. É o que a gente lê pelo que sai na imprensa, nós não estávamos lá e não estaríamos lá, porque não somos da base de apoio do governo Arruda, mas é como se a realização de uma audiência pública fosse um desrespeito ao governador. Então me parece que existe, usando um termo de Camus, um neologismo, uma absurdidade no Distrito Federal que é preciso ser combatida. Obrigado. Questão de ordem. Eu passo a presidência ao nobre deputado Paulo Tadeu. Deixa eu... Pode ser rápido. Antes de eu assumir a presidência... Eu vou... Pois não, porque antes de eu assumir a presidência, ele já tinha comunicado que o próximo a falar seria o Batista. Se o Batista se opor, a gente abre... Bom, na verdade, senhor presidente, eu não sou líder do governo, não tenho aqui a missão de defender. Mas gostaria de dizer que nesses últimos 4 anos e 3 meses que estou como parlamentar, há muito não vi uma reunião com total independência, onde não houve desrespeito nenhum do governador Arruda com parlamentares, muito pelo contrário, foi uma reunião muito proveitosa, otimizada, num curto espaço de tempo, onde se deixou bem claro que se quer harmonia entre a base de apoio dele e os projetos do governo, que a conversa, o diálogo é muito importante, mas em momento nenhum houve puxão de orelha, em momento nenhum houve dizendo como fazer e como não fazer. Agora, cada um trabalha de uma forma, cada um fala com o governador da forma que quer. Eu mesmo fiz vários questionamentos, disse a ele claramente, tenho dificuldade, não votarei nada contra o servidor. Eu acho que essas coisas têm que ficar claro. Agora, o discurso aqui é um, chega lá na frente é outro. O importante é que nada de interferência administrativa ou de votação. O governador foi se colocou muito bem em todos os assuntos, aonde ele tinha que perceber que precisava de uma conversa maior. Então eu não vejo essa história do jornal dizendo que alguns deputados tiveram puxão de orelha, não existiu isso, muito pelo contrário, o que ficou claro é que precisa de uma conversa mais aproximada e se tomou algumas decisões. Não houve nada disso de dizer, e essa história da secretária de Educação, eu mesmo disse, porque um parlamentar, muitas vezes, ele é procurado no seu gabinete, a pessoa mora em Santa Maria e está trabalhando em Planaltina. Ela quer ser removida lá para Santa Maria e ela procura o parlamentar. Nada mais normal que o parlamentar marque uma reunião lá para pedir dentro da legalidade a possibilidade dessa transferência. Isso faz parte do papel do político. Agora, não que vá obrigar. Eu acho que ela foi infeliz na colocação dela e ele também isso colocou. Mas o mais importante é dizer que a reunião não teve nada de colocar ninguém no lugar, nem de chamar, enquadrar, muito pelo contrário. Foi uma reunião muito proveitosa, mostrando e explicando para os deputados que compõem a sua base de apoio o que ele pretende fazer, os dias que já ocorreram do governo e, principalmente, para que nós estejamos mais próximos, conversando, para que os projetos do governo e desta casa sejam melhor para a sociedade. Com a palavra, deputado Batista, logo após, deputado Rádio. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, membros da imprensa, amigos da galeria. O tema que eu queria começar agora, senhor presidente,
Com certeza não é o tema central que está se colocando nessa casa, mas eu queria falar sobre esse tema. Nós hoje poderíamos estar falando sobre uma grande tragédia no Distrito Federal. Felizmente, não estamos. Eu queria me reportar a uma matéria que saiu na sexta-feira, onde intitula o seguinte: Piratas queimam ônibus. E a matéria diz o seguinte: uma manifestação violenta assustou os moradores de Itapuã. Os manifestantes bloquearam a principal pista de Itapuã e quando um ônibus da aviação Viva Brasília furou o bloqueio, foi atacado com objetos e uma lata de tiner, substância altamente inflamável. Com o início do incêndio, o motorista tentou abrir as portas para os passageiros saírem, mas os revoltosos impediram. Desesperadas, as 24 pessoas que estavam no ônibus pularam pelas janelas. Apesar de não terem ferimentos graves, muitos perderam objetos de valores. De acordo com a Polícia Militar, a rebeldia foi originada por motoristas, cobradores e usuários das combis de transportes pirata da cidade. Nenhum identificado. Eles se revoltaram contra uma fiscalização do DFTrans, que havia apreendido 10 veículos da Cooperativa de Transportes Alternativo Itapuã, Paranoá e em torno, a Cotaipe, considerada irregular. Falo isso, senhor presidente, senhores deputados, trago essa denúncia aqui, porque muito nos preocupou isso. Infelizmente, nós tivemos algo que não é similar, que não se chegou a vias de fato, no Rio de Janeiro, há alguns meses, onde pessoas morreram. Então eu quero, respeitosamente, conversar com o transporte alternativo. Se vocês não querem que o secretário Fraga, que a polícia, que o governador Arruda os tratem como bandidos, não se comportem como bandidos. Nós queremos defender o transporte alternativo dessa casa. Nós queremos defender o cooperativismo alternativo nessa casa. Mas o cooperativismo sério, correto, propositivo. Queria me referir também à reunião que aconteceu ontem. E aí me parece que nós estamos falando de reunião diferente. A reunião que aconteceu ontem com todos os membros da base de governo foi uma reunião de alto nível. O governador Arruda chamou 18 parlamentares para prestar conta. Prestar conta do governo que ele fez até agora. Fez uma exposição de ações tomadas até agora. Fez uma exposição de ações a serem tomadas. Colocou-se uma série de medidas que tomou e que acha que teria que ter tomado, que considera até impopulares, mas que julgou e nos confidenciou isso, que achavam necessárias. E eu queria dizer algo aqui. Deputado Batista, me concede uma parte? Já vou concluir e lhe concedo, Patrícia. Eu queria concluir da seguinte maneira. Não é papel dessa casa. E com certeza não será dessa legislatura tirar direitos adquiridos de servidores e servidoras. Nós, inclusive, demonstramos isso lá na audiência. E buscamos sensibilizar o governador Arruda. E queria dizer para vocês, ele se sensibilizou. Nós estamos, inclusive, Nós estamos, inclusive, Paulo Roriz,
deputado Paulo Roriz, buscando uma nova formatação para o projeto 087. A intenção não é e não será tirar direitos adquiridos dos servidores. Tenho certeza, não é intenção do governador Arruda, muito pelo contrário. Eu sei que esse governo tem compromisso com a educação, com o trabalho, com a saúde, com a segurança e com a habitação. Tenho certeza disso. Eu vi isso ontem nos olhos do governador Arruda. E queria dizer que ser da base não é ônus. Ser da base de governo é função de deputado. É natural e é preciso que os deputados, deputado Milton Barbosa, deputada Luzia de Paula, deputado Raad, que os deputados levem os anseios da comunidade, o executivo. É natural isso? Quantas indicações, já vou concluir, senhor presidente, quantas indicações todo dia nessa casa é lida antes de nós abrirmos as palavras? Quantas? Quantas proposições nós levamos ao executivo? Então, até parece que ser da base é errado. Eu sou da base, eu sou base e reafirmo isso. E é natural que parlamentares da base discordem do governador. Nós discordamos a semana passada, foi uma questão pontual, e externamos isso. E ele nos dá essa liberdade. E é necessário que um governador dê essa liberdade. Não acho natural, eu não acho natural que um secretário ou secretária seja equivocado ou equivocada. Mas parece que tem secretário, sim, equivocado. Parece, deputada Érica, que tem secretário ou secretária que ainda não entendeu a força dessa nova casa. A força do Legislativo. Queria conceder a parte ao deputado Caio Patrício. Bom, deputado, até porque demorou um pouco, mas só para dizer o seguinte. Vossa Excelência disse da questão dessa situação dos policiais militares, e o secretário Fraga colocou que ia tratar o pessoal do transporte alternativo como bandido, mas se quisesse ser tratado como condutor, seria tratado. O problema desse governo é porque ele toma as atitudes de forma autoritária. E depois que ele toma atitude, aí sim, é que ele quer conversar. Como nós vimos nessa casa, no dia que o secretário de Planejamento, Tani Gusti, veio aqui, e o pessoal do Parque da Vequejada virou as costas para ele, e ele veio dizer que o pessoal não queria o diálogo, que era contra o diálogo. Mas é difícil dialogar depois de ter sua casa derrubada. É difícil dialogar depois de você ter a sua igreja derrubada. É difícil dialogar, como os servidores vieram aqui na audiência pública, depois do projeto ter vindo para casa, colocando que tirar direitos de servidores públicos. O governo tem que dialogar, tem que debater, antes de mandar para essa casa ou antes de tomar atitude. Depois que o governo decide o que passa para cá, a responsabilidade vem para os parlamentares. E a base, sim, do governo tem esse ônus. Quando a imprensa colocou outra questão dos cargos, é porque a visão que está se passando para a sociedade. A sociedade acha que o parlamentar nessa casa hoje só vive pedindo cargos, que só liga para secretário para isso, o que não é verdade. Nós temos nessa casa parlamentares que têm um grande trabalho junto à comunidade. Todos aqui devem ser respeitados. Agora, o respeito dessa casa passa pela base e pela oposição, quando todos os parlamentares se impuserem, mesmo quando tiverem que votar contra o governo, seja da base ou não. Agora, enquanto o parlamentar não impor respeito, ele não será respeitado, nem pelo governador, nem pelos secretários e nem pela sociedade. Aí dizer que os secretários não estão afinados com o governo, esse governo está batendo cabeça. O governador fala uma coisa, o secretário fala outra. Estão em todas as pastas. O secretário veio hoje fazendo aqui e não quis responder quanto que o governo tem em caixa, mas colocou que o governador determinou o corte de 30%. Colocou que só na economia de terceirizados são mais de 200 milhões, que a economia anual vai ser de 800 milhões, mensal de 154 milhões. Nós temos 3 meses de governo. Se há economia, então há dinheiro em caixa. Mas ninguém quer tratar com transparência. E os secretários devem respeito sim a essa casa. Como o deputado Regufo colocou, que já marcou, já foi convocado o secretário, até hoje não marcaram data. E isso está acontecendo o tempo todo. E aí, os parlamentares da base também têm que se impor. Porque se eles não forem respeitados, a casa não será respeitada e a imagem da casa vai permanecer do jeito que ela continua hoje, junto à sociedade. Obrigado pela parte.
Só concluindo, senhor presidente. Concordo com Vossa Excelência e queria dizer que também é papel dessa casa sensibilizar o Executivo a respeitar essa casa. Queria dizer que nas comissões que participo, e eu acredito que nós tivemos algum grau de satisfação, os secretários que nós convidamos vieram de bom grado a essa casa, o secretário da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que também é vice-governador, virá a essa casa na próxima segunda-feira, dia 26/3, o secretário Castanigucci, que é o atual secretário de Habitação do Distrito Federal, veio a essa casa até antes, para fazer uma explanação. Vossa Excelência teve a oportunidade de participar, e ele virá no próximo dia 24/4, novamente, em comissão, em plenário. Me preocupa sim o que Vossa Excelência acabou de colocar. Quando se derruba a casa e depois quer se conversar, é difícil. Quando se toma medidas difíceis e depois quer se conversar, é difícil. Mas eu também quero dizer algo para os senhores, e já vou concluir, senhor presidente. Não dá para ser simplista, não dá para dizer que esse governo é horrível, e nem dá para dizer que ele é maravilhoso, porque só tem 70 e poucos dias de governo, deputado Paulo Roriz. Não dá para dizer se é bom ou é ruim, não dá para formar opinião ainda. Deputado Hadi. Presidente, ilustre deputado,